E? Boa tarde. Hoje, 4/10, estamos abrindo a oitivas, da permuta do lote Feirão. Então, está aqui aberta as reuniões nossas agora, e agora abrindo, dando as palavras para deliberação aos vereadores. Senhor Edson. Senhor presidente, quero agradecer a Vossa Excelência a palavra, cumprimentar o colega vereador Periquito Beleza, a nossa procuradora, a doutora Carolina, doutor Zé Raimundo, doutor Cléo, que fazem aqui esse presente, acompanhando. Quero aqui, senhor presidente, registrar a indulgência de Vossa Excelência regimental, onde o senhor estava aqui às 13h29, às 13h30 abriu a audiência e não tinha, às vezes, naquele momento, o quórum devido. É com tristeza que nós fazemos esse registro, porque nós temos compromisso com a população e isso foi uma denúncia muito séria, que envolve a pior área urbana de Divinópolis, onde essa casa está sob suspeição pelo seu comportamento. E nós devemos trazer a verdade à população de Divinópolis, através de um relatório, doem quem doer. Doem quem doer. Aquelas pessoas que, às vezes, se possivelmente fizeram alguma coisa errada, que eles respondem por seus atos. Nós ouviremos aqui hoje, o senhor vai convidar o primeiro, e eu gostaria de ser o primeiro a questionar o Emerson, que faz parte da Comissão de Uso e Avaliação. Quero fazer o convite e deixar aqui também bem claro que nesse está em falta de 2 vereadores, Hilton de Aguiar e Roger Vegas. Dou a palavra para o Periquito. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereador Edson. Demais nossa procuradora. Boa tarde, Cléo, doutor Zé Raimundo e os convidados na tarde de hoje. Vamos aguardando aí, os demais acontecimentos. A nossa reunião. Então, vamos chamar o primeiro convidado, Emerson, do cadastro da Prefeitura. Emerson, boa tarde. Eu queria em mãos, se possível, um documento seu, para integrar para a Carol, por favor. Por favor, nome completo, endereço. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Aqui um cumprimento em nome do presidente da sessão. Meu nome é Emerson Gregório da Silva. Eu moro na rua Santa Mônica, 431, no bairro Manuel Valinhas. Obrigado e quero que seja verdadeiro com as palavras. Passa as palavras, então, para o Edson. Senhor presidente, senhores vereadores, doutor Carolina, assessores, boa tarde. Emerson, o que nós queremos aqui é trazer elucidação dos fatos. Nós tivemos um projeto aqui, a M055, que ele teve um projeto M055, o senhor sabe que esse projeto é do Executivo, não é projeto CM, ele é oriundo do Executivo. E esse projeto, ele visa uma troca de uma gleba em frente ao Campo do Guarani, juntamente com os lotes do município lá no Baixo Anador. Esse projeto, ele entrou nessa casa 13/7, teve uma audiência pública em 8/8, onde o senhor participou, toda a população participou, não teve nenhum voto contrário sobre tudo que foi discutido naquele dia. E uma coisa interessante, que 14 dias antes do projeto ser apreciado, que o projeto podia ser aprovado, podia ser derrotado, o prefeito poderia ter retirado o projeto, um vereador poderia ter feito uma emenda supressiva, uma emenda modificativa, e não teve nada disso. Teve audiência pública, tudo correu, pelo cunho social, é a pior área urbana que tem em Divinópolis.
que o povo ali tem um povo santo, um povo trabalhador, um povo honrado, mas é a pior área. Ninguém passa ali depois de 18 horas. E o senhor prefeito teve essa boa vontade de tentar enxergar e melhorar aquela área. Que é um espaço, nem natural não é, um espaço de descaso. E aquela área tem trago muitos problemas para Divinópolis. Muitos problemas. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor. O Galileu, tudo em Divinópolis tem assinatura do Galileu, né? Uma coisa que se assusta. Quando você vai estudar a história de Divinópolis, tudo tem assinatura do Galileu. E o Galileu criou o decreto número 2.964, que dispõe sobre a Comissão Municipal de Avaliação Imobiliária. Correto? Galileu, só podia falar no microfone, por favor. Correto. Essa comissão tem quantos membros, senhor Emerson? A comissão é formada por 3 membros funcionários da prefeitura, mais 3 membros externos, que normalmente são pessoas do CREA, do CAL e do Conselho de Corretores de Imóveis, e cada um com 3 suplentes. Então são 6 pessoas mais 6 suplentes. Então são 3 do Poder Estatal, Municipal e 3 da sociedade civil. Doutora Carolina e o Periquito Beleza, que é o relator, isso é muito importante. Eu até queria deixar registrado aqui também agora, senhor presidente, que se não tiver um relator nas próximas motivos, esse vereador não vai participar, sabe? Porque nós temos um compromisso e é lógico que, por exemplo, está sendo filmado, pode ter acontecido algum imprevisto, o imprevisto acontece, mas nós temos que fazer um relatório para a sociedade. Isso é muito sério, que nós vamos desenvolver daqui para frente. Muito sério. Então tem a comissão, que o senhor falou dessa estrutura e tudo. Deixa eu te falar, essa questão de avaliação da comparação, isso é tem da cabeça sua, é das pessoas, ele é assim, pessoal, como é que vocês avaliam isso? Tem uma metodologia, tem algum critério? Olha, a avaliação, ela é aprovada ou não pela comissão, mas antes ela é feita por 2 peritos. Nós temos um engenheiro civil e um arquiteto, melhor, uma engenheira civil e um arquiteto, que eles estão na prefeitura há 4, 5 anos, e a função deles é fazer avaliação, eles são peritos nisso, né? E quando a gente faz uma avaliação, a gente não casa um imóvel com o outro. A gente avaliou, no caso específico, os lotes do Xanadu, a gente não avaliou eles para serem trocados com o lote do Porto Velho. E nem vice-versa. A gente avalia cada terreno e a prefeitura é o executivo que faz a opção de fazer a permuta ou não. Nesses 2 casos, são avaliações diferentes. Por quê? Lá no Xanadu foi feito pelo método comparativo de valores. Você pega os valores no entorno, né, de imóveis iguais e faz aquela avaliação. No caso do Xanadu, ele é um pouco diferente, porque quando você fala Xanadu, você lembra da faculdade. Só que o Xanadu, ele continua 10 quarteirões para baixo, onde as ruas sequer são abertas, que é os casos desses imóveis, né? Então, foi feito todo o estudo, onde o rapaz levantou mais de 500 imóveis, eu não sei o número preciso, 800, não sei o número preciso, e chegou a esse valor. Qual rapaz? O Jamir, que é o perito avaliador. Então o perito, para fazer a avaliação do Xanadu, ele pegou a amostragem, visualmente, quase... Eu tenho um número aqui, eu posso olhar? Pode olhar. Xanadu. Não vai ter um laudo dele, mas a gente tem um número. Nesse caso foram 329 imóveis. Então, a amostragem que teve, para vocês chegarem especificamente no bairro Xanadu, foi uma amostragem em torno de 329 imóveis. Todos catalogados, um a um, no laudo, todos. Com endereço, fonte, tudo. 329 imóveis. Endereço, fonte, tudo. Emerson, todo fenômeno, quando você estuda fenomenologia, qualquer fenômeno, ele ocorre no tempo e no espaço. Nós estamos fazendo uma CPI hoje.
no tempo e no espaço, na Câmara Municipal, no plenarinho, no tal dia. As pessoas vão casar. Onde? Que horário? Então, a fenomenologia tempo e espaço, ela é muito importante para qualquer análise. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Uma semana tem quantos dias? 7, né? Um ano tem quantos? 365, Sem ser o ano bissexto, 366, 366. Então, e um dia? 24 horas. Então, tem noções culturais de tempo e espaço. Sim. Tem notado que não tem. O que é próximo no conceito de avaliação? É próximo, e aquele imóvel é próximo. Próximo de quê? Em relação a quê? A gente trabalha por... Mas só terminar aqui minha introdução, porque nós temos que, por exemplo, pontuar. Eu estou próximo, mais próximo à Receita Federal, aqui, do que ao Santuário Santo Antônio. O senhor concorda comigo? Sim. Próximo. Eu estou mais próximo de Carmo Cajuru do que Belo Horizonte. Sim. Concorda, né? Agora, dentro do conceito de avaliador, tem bola de cristal para avaliar isso? Questão, por exemplo, de futura. Avaliação futura. Tem algum conceito dentro da técnica, dentro da metodologia, de avaliar um imóvel sob perspectiva de futuro? A norma proíbe. A norma proíbe. Quem faz isso, está errado, a norma proíbe. Inclusive, eu posso contar uma passagem? Foi a semana retrasada, a nossa perita, a Patrícia, a prefeitura teve um congresso lá em São Paulo de uma semana, onde foram vários peritos, e eles estavam até discutindo essa situação. Me parece que eles estão revendo a norma, segundo ela. Eles estão revendo a norma e isso vai passar a fazer parte da norma para avaliação. As pessoas vão poder, futuro, não sei quando, utilizar de uma suposta avaliação, uma suposta melhoria que foi anunciada e tal, para que se faça a avaliação. Mas hoje, pela norma, é proibido. Nós não podemos avaliar pensando que ali amanhã vai ter um aeroporto, que ali amanhã a gente avalia o que é hoje. Isso. Então, hoje, eu queria que a doutora Carolina tivesse muito atento nisso, porque essa questão, essa proposição, esse artigo indefinido, né? Porque vai inaugurar, vai acontecer, essa conjugação do verbo só no futuro, né? Porque iremos inaugurar, porque nós teremos uma ponte que vai... Então, essa questão até de uma sedução, que chega a ser uma sedução, essa expectativa, que nós aqui no futuro vai ter uma barragem, que aqui no futuro a ferrovia vai passar por aqui. Então, essa questão, eu queria, já que o relator não está presente, que tivesse esse olhar técnico, porque não tem bola de cristal, né? O Hospital Regional, ele estava previsto um tempo, vai fazer 5.000 dias agora que o hospital começou, que daria para fazer vários campos de futebol, daria para construir Ponte Rio-Niterói. Então, teve um impacto? Teve. Como a Universidade Federal, eu era presidente da Câmara, aquele imóvel ali no entorno valia o X. Quando a Câmara aprovou aquele terreno desaprovado para a Universidade Federal, no outro dia que foi aprovado na Câmara, foi para 4X. Isso é o fato. Mas enquanto estava na expectativa, ninguém sabia. Então é muito importante isso, do que é próximo. Agora, em questão métrica, né, assim, muito objetivo, a questão do terreno de Janador, numa questão reta ao Hospital Regional, qual que é a medida? Eu não sei te precisar porque eu não tive essa curiosidade, mas eu calculo que quase 1 quilômetro ou um pouco mais. Eu fiz, e eu não tenho capacidade técnica para falar isso, dá 1,3 km. Eu calculo isso. Eu fiz 1,3 km. 1,3 km é dentro do conceito que nós estamos falando de próximo, é longe, entre próximo e distante, longe, como é que o senhor classifica? Isso depende muito do ponto de vista de cada um, né? Depende do ponto de vista, muito bem. Agora,
O senhor sabe me explicar o que é a NBR 14653? É a norma que regulamenta a avaliação imobiliária, né? É uma norma. É a norma técnica. Ela é reconhecida. Ela é Norma brasileira. a norma brasileira, né? Que regulamenta a avaliação imobiliária. É ela que a gente segue. Todas as... Então, a avaliação é baseada em NBR 14653. É. Deixa eu fazer uma pergunta, senhor, como advogado do diabo no sentido clássico. Como, se a gente provocar, eu estou aqui para buscar a verdade. Doe em quem doer. Doe em quem doer. Se eu tiver errado, se o presidente tiver errado, se o vereador Periquito tiver errado, se o senhor tiver errado, o prefeito tiver errado, nós temos que trazer o conhecimento da população. Nós temos que trazer. Nós não podemos mais brincar, por exemplo, assim, quanto que fica uma CPI? Né? Nós aqui parados, procurador, assessor, vereador, documento, um projeto que ficou 57 dias aqui, não teve uma emenda, não teve uma emenda modificativa, não teve uma emenda supressiva, e chega lá para buscar o escudo no Ministério Público. For buscar escudo no Ministério Público e fazer uma denúncia. No achismo. Agora, a nota, a NBR 14653, é uma norma técnica. Sim. Então, tem todo, na sua essência, uma metodologia científica. Sim, e tem que ser Não tem nada seguido. de filosófico, teológico, empírico, não. É comprovado numa visão científica, então. Isso nós estamos em comum, então. Sim. Norma brasileira de responsabilidade técnica. Não é isso? O que o senhor leva a mostrar que o Ministério Público não, o avaliador do Ministério Público, que nós vamos convidar ele para vir aqui nessa casa, para ele explicar, mediante alguns lados, o que fez ele avaliar lá no Xanadur ele avaliou lá no Xanadur, o terreno do Xanadur é 1.500. Analista, lá no terreno do Xanadur, a diferença no Ministério Público e a Prefeitura dá 726 mil. Ou seja, ela avaliou aquele terreno lá 88% a mais. Ela avaliou. Enquanto no Campo Guarani, ele, a Prefeitura, parece que é 14%. É muitos dados. Aí eu pergunto, senhor, por que o senhor acha que o avaliador do Ministério Público fez isso? Você tem um critério, uma norma, que tem critérios técnicos, não é critério pessoal. Como é que o senhor vê isso? Que, por exemplo, lá a avaliação no Xanadur está diferente do Ministério Público. Olha, eu não vou falar especificamente do avaliador, porque, inclusive, a gente chegou a fazer uma defesa, encaminhamos para a Procuradoria, e a Procuradoria, acredito eu, encaminhou para o Ministério Público, onde a gente pontuou todos os erros, né? Então, eu não lembro de quais foram os erros e nem trouxe por escrito, mas eu lembro que ele pegou como lá no local, no entorno mesmo, não tem loja para vender, porque não tem rua aberta sequer, não tem rua aberta, não tem água, não tem luz, você não consegue passar. Então, nesse terreno, lá no Baixo Xanadur, não tem rua aberta, não tem luz? Só a principal. Só a principal. As outras duas laterais, não. Não tem rua? Não. Ele também não tinha conhecimento que uma das ruas está em APP. Ele não tinha conhecimento? Como é que o senhor está afirmando que ele não tinha conhecimento? Ele falou isso? Ou não, eu acredito que não, porque ele não nos perguntou, a gente sabia que a gente tinha um levantamento. E ele fez algum requerimento para o cadastro, pedindo alguns dados? Ele pediu para que o nosso perito o acompanhasse. O perito que avaliou. Quando que ele fez esse pedido? Eu não sei de precisar a época, mas no início do ano, não sei. Foi pouco antes pouco depois da recomendação do Ministério Público para que não se assinasse a lei. Ele sei que ele foi nomeado. Então ele foi nomeado, fez uma avaliação. Aí ele pediu ao nosso perito que o acompanhasse em loco. O nosso perito ele simplesmente foi e falou: o local é esse. Ponto.
E ele fez a avaliação dele. No laudo que a gente teve acesso depois, a gente observou que ele pegou como referência lotes, inclusive no centro. Lote murado, lote com asfalto, infraestrutura. E a gente estava olhando um lote que não tem rua aberta, então não faz sentido. Não faz muito sentido. E ele também citou no laudo dele, eu quero deixar bem claro, que apesar que eu fiz essa defesa junto ao Ministério Público, já tem uns 6 meses, eu não lembro, eu não sei pontuar assim de cabeça o que a gente achou de divergente. Estou citando só algumas situações. Ele também levou, constou no laudo dele, a situação que lá vai ser valorizado, porque um dia o hospital vai crescer. Vai nascer. Um dia. Só que hoje a norma não permite isso. A norma não permite. Isso. Então, ele teve, por exemplo, na visão do senhor, assim, uma visão simbólica e respeitosa, que o senhor é um homem simbólico, sou um homem muito respeitoso, muito elegante, muito educado. Então, o senhor acha que ele fez um exercício de futurologia, esquecendo um lado a estrutura da NBR 14653? Olha, eu não sou engenheiro, eu não sou perito e eu não sou especialista na norma. Eu acho que ele, por um lapso, ele considerou alguma coisa considerou aquilo que a norma não previa. Tanto é que eu estou te falando que essa perita nossa, ela foi nesse congresso em São Paulo, eles já pensam em colocar essa situação para um futuro. Então, talvez ele, como é um cara mais novo, depois que eu fiquei sabendo quem é, até eu conheço, respeito muito, é um cara que eu admiro, como é um cara mais novo, talvez ele já vinha com isso na cabeça, só que a norma não permite isso hoje. Eu trabalho hoje. O senhor estaria disposto a fazer uma cariação de uma pergunta, às vezes do mesmo tema, para vocês dois, para debater? Eu acho que, para discutir norma, teria que ser ele com o perito. Eu posso estar junto, eu sou como presidente da comissão. Também. Não posso estar junto. O senhor é o presidente da comissão. Sim. Quem fez a avaliação, a primeira avaliação foi o Jamir, tá? Aí então, depois... Mas o senhor estaria, então, disposto, o senhor e o Jamir, a confrontar com o avaliador do Ministério Público? Sim, mas deixa eu só explicar. A avaliação que foi para a Câmara foi feita pelo Jamir. Depois o Ministério Público apresentou uma avaliação elaborada por ele. É Luiz, né? Esqueci o nome dele. Eu não sei, eu não recordo. Desculpa, esqueci o nome dele. Aí, a gente, para ser imparcial, a gente pensou, se nós estivermos errados, nós vamos reconhecer que erramos e nós mesmos vamos pedir para cancelar o processo. Nós pedimos para que a Patrícia fizesse a avaliação. Um ano depois, a Patrícia confirmou o laudo do Jamir. Né? E ela apontou aonde houve equívoco no laudo do perito. Então, hoje, quem analisou o laudo dele estaria mais apto a conversar com ele seria a Patrícia. Então seria a Patrícia, o Jamir, o senhor... Pode ser. E esse. Pode sim. Né? Senhor presidente, atuou, por exemplo, aqui fazendo um requerimento verbal, porque na próxima oitiva a senhora Patrícia, o senhor Jamir, o senhor Emerson e o Luiz, o avaliador do Ministério Público, Luiz Otávio? eles possam estar presentes para uma criação predominantemente técnica, baseado nas avaliações sobre o olhar da NBR 14653. Certo? É um requerimento que nós fazemos. Eu queria fazer uma outra pergunta. O senhor, o nosso bairro Porto Velho, nasci ali, ele fez 76 anos agora, a planta 193, e foi o bairro Porto Velho. O bairro Porto Velho, ele tem o nome de vultos nacionais, Fernão Dias, Campos Salles, Gonçalves Ledos, né? Sargento Valério, são pessoas expoentes, vulto nacional. E a Rua Paraíba, ela foi mudada no governo Aristides, se não me falha a memória, e ali na Rua Paraíba, onde que o vereador Periquito conhece muito bem, passamos a nossa infância ali, ela mudou para
Epitácio Pessoa. Eu estou fazendo essa pergunta, senhor, porque eu fiz requerimento, eu tenho trabalho nessa CPI, tem um ano que teve essa denúncia, e não sei por que cargas d'água, esse trem não andava de jeito nenhum, e ali na rua Epitácio Pessoa, com Fernão Dias, nós já tivemos lá o Grilo, já tivemos o Antônio, o senhor também já tiveram ali, e a gente vê visivelmente ali que a planta original foi invadida, né? Visivelmente a gente vê aquilo ali. Então eu precisava de todos esses dados, que nessa quarta-feira que vem, com o avaliador do Ministério Público, o senhor, a Jamir e a Patrícia, que a gente possa buscar essa contradição. Porque no relatório, se me falha a memória, o perito não falou do possível invasão. Ora, se onde que era a rua Epitácio Pessoa, virou casa, a rua foi tirada e automaticamente, onde que deveria ser casa, o pessoal tem uma visão de um senso comum que ali é rua, e não é. Aquilo ali é particular. É particular. Mas eu queria agradecer ao senhor, passa a palavra para o presidente, e eu acho que o depoimento do senhor foi muito assim, engrandecedor para que a gente possa buscar a verdade dos fatos. Eu que agradeço a colaboração. Agora eu passo a palavra para o Periquito, beleza? Não, só para a gente concluir, presidente, que quando nós chegamos aqui a essa casa, né, nós assumimos aí dia 2 de fevereiro de 2023, essa CPI já havia acontecendo, né? Então nós não estamos interagindo agora do que está acontecendo nela, né? Então por isso que eu prefiro ficar nos aguardo, que nós fomos chamados para entrar em lugar de outros vereadores, né, que já estava já acompanhando. Então deixa aqui registrado que a gente está fazendo o máximo possível para poder acompanhar o trabalho, para a gente poder fazer o melhor durante essa CPI. Muito obrigado. Eu queria aqui registrar aqui também, senhor presidente, que eu fui, na época, como vereador decano, enquanto não tem, eu fiz 2 aberturas para a instalação de CPI. E aquilo que o vereador Periquito falou, ele fala com muita verdade, dentro da minha sagrada ignorância, dentro da minha limitação, porque teve erro do presidente da Câmara, o senhor vereador Eduardo Priti Júnior. Porque o erro se dá pelo fato de 2 membros do PSC fazer parte da CPI, onde o vereador Periquito questionou isso, e eu também fui voz, falando da desproporcionalidade, que não seguiu. Então, em nome da verdade, nós temos que registrar isso aqui também, porque, por exemplo, estão chegando agora, eles não votaram o projeto 055, o vereador Anderson, o vereador Periquito e o vereador Breno não participaram de nenhum processo que está aqui em fato da CPI. A verdade é que a corresponsabilidade moral, legal, jurídica e ética cabe aos 14 vereadores que aqui se encontravam, que votaram, conheciam o processo, tiveram quase 2 meses para fazer o coemenda, suprimir, não fizeram. Então foi muito oportuno o vereador Periquito Pelez falar isso aqui, para a gente deixar registrado. Porque para que amanhã, um desavisado, uma pessoa com amargura no coração, ou que venha pensar da língua, que não venha fazer injustiça a esses 2 membros que ora chegaram aqui em decorrer de 2023. Senhor Emerson, vou fazer 2 perguntas para o senhor, se possível responder. O senhor disse que o método de avaliação do imóvel do Xanadu foi um método de comparativo de valores. Isso. Qual foi o método de avaliação do terreno de frente ao Guarani? É porque lá é uma particularidade. O lote lá tem 10 mil metros, mas uma grande parte dele está na área inundável do Rio Itapecerica. Ele quase tudo. E uma outra parte está em APP. Então, não dá para você fazer a avaliação lá comparando com os outros lotes, porque são diferentes. Um lote no Porto Velho, um lote de 300 metros, vale quanto? 200 mil, 300 mil? Não sei. Você tem um lote de 10 mil metros, ele vai valer 30 vezes um lote no Porto Velho? Não vale. Entendeu? Então,
foram feitas todas as pesquisas no entorno do Guarani e da área chamada também lá do Morro do Pitimba, né? Porque ele divisa com tudo ali. Foi feito todo esse trabalho e foi desvalorizado segundo uma tabela que eu não vou falar o nome porque eu vou errar, mas acho que é Philip Western, uma coisa que é utilizada pelos... que era utilizado por alguns peritos em avaliação. E também parece que tem uma norma que o Exército também utiliza para fazer isso, que vai poder falar depois melhor é o perito, né? Então, é por isso que são métodos diferentes. Foram situações de avaliação que o perito encontrou para justificar, porque aquela área, ela pode sim ser construída. Tem muita gente que fala que não pode. Você pode fazer um prédio lá se quiser, não tem problema nenhum. Não tem. Ela, desde que você respeita a APP, está sobrando mais de 3 metros quadrados onde você pode construir o que quiser. Se entrar no CODEMA, corre o risco de construir até mais. Então, quem fala que ela não pode construir, inclusive eu tenho um parecer da Secretaria da Diretoria de Política Urbana falando que pode, qualquer pessoa, se o proprietário hoje, ele quiser construir lá um prédio, ele tem um perímetro de mais de 3 metros para construir um prédio de 10 andares, se ele quiser. Ele só não quer investir, porque talvez ele não acredite que a região vai prevalecer. Então, é difícil avaliar. E mesmo assim, o perito, ele quando foi fazer a avaliação, ele chegou a um valor bem próximo. Nós chegamos em 830 mil, e o perito do MP, ele avaliou 1 ano e meio depois, chegou a 970 mil. Então, para ser sincero, quando o pessoal falou assim, ó, deu divergência na avaliação dos imóveis, eu fiquei preocupado, foi com o imóvel do Porto Velho. Porque eu acho que o imóvel do Porto Velho é mais difícil de avaliar, você não tem parâmetro. Onde você tem um imóvel naquela situação para você ter um parâmetro, para você comparar para vender? Porque os imóveis do Xanadu não valem nada. Em minha humilde opinião, não vale nada. Né? Tem seu preço. É os 50 que a gente colocou. Mas é o imóvel que se você comprar, você adquirir ele hoje, você não pode construir, você não tem acesso. Uma das ruas, ela está em APP. Você vai ter que pedir autorização ao CODEMA para abrir a rua. Né? Então, o que chegou a esse preço de 50 mil, 80 mil nos lotes do Xanadu foi a região em que ele está. Porque nós temos lotes com asfalto, água, luz, energia elétrica, ônibus, tudo que tem... tem o... Depois de Santa Lúcia, como é que chama? Depois de Santa Lúcia, eu esqueci o nome. Depois da Lagoa Parque, você acha lote de 50 mil, com asfalto e tudo, toda a infraestrutura. Aí depois do Candelário também, o Boa Vista, lote lá, está vendendo lote de 200 metros, dá 48 mil. Lote com toda a infraestrutura, novo. Aí a comissão avalia um lote de 51 mil, lá no Xanadu, onde não tem rua aberta, e é denunciado que está dando prejuízo ao município, são pessoas que sequer foram lá. Porque eu desafio qualquer um que está aqui nessa mesa, ou do MP, a ir lá com a gente e me falar que a avaliação foi feita errada. Agora, se o município está trocando um imóvel no Porto Velho por um Xanadu, isso não é problema nosso, a comissão não entra nisso. A comissão avalia imóvel. Não é eu que decido, não é eu que escolho, não sou eu que permito, não sou eu que faço negociação, a gente avalia imóvel. É para isso, eu estou aqui como o presidente da Comissão Municipal de Avaliação Imobiliária. Tá? A gente não faz negociação. E aí eu te pergunto, aí você acredita que foi uma desvantagem para o município essa troca, essa permuta? E se tem algum projeto para... Não, desvantagem não. O valor está correto. Quem vai decidir se é vantagem ou não... O meu problema é valor. Os valores estão corretos? Estão. Financeiramente, o valor está correto. Agora, se o município vai trocar ou não, isso não é... a gente não entra nisso. Entendeu? Eu não entro nisso. O que eu estou discutindo é valor. O valor está correto. O prefeitura estava trocando 800 por 800. Beleza. Se é vantagem ou não para o município, essa discussão não é comigo. Eu podia, por exemplo, lá 830 mil. Eu podia... o município tem um lote de um Bom Pastor que vale 300 mil. Ele podia ter trocado, ofertado ao proprietário lá 2 ou 3 imóveis desses que valem 300 mil.
Então foi a administração que falou, eu vou trocar esses lotes por esse. Não foi a comissão que indicou esses lotes por aqueles. Entendeu? Ok. Periquito, beleza? Senhor Edson? Emerson, interessante quando você está no Oitiva, porque as coisas mudam. Você falou aqui que aquele terreno ali, em frente com o Guarani, eu quero te fazer duas perguntas. Ali é uma greba ou ali está classificado em lote? Olha, se você pegar na matrícula é um lote. Agora, pela nossa lei, todo imóvel acima de 5 mil metros é gleba. Pela lei municipal. Então é questão de nomenclatura só. Nomenclatura, mas lá não tem lotes. No terreno da Supra não tem quadra, nem zona, nem lote. Assim, fracionado. Eu acho que está como gleba, eu não lembro de cor, acho que está como gleba. Pela lei, agora, você vai encontrar muitos lotes com área de 5 mil metros, porque isso é uma lei municipal. Nossa lei municipal classificou, né? A 2429 classificou que acima de 5 mil metros é gleba. Esse aqui eu não sei, posso ter uma ideia aqui, mas deve ser como gleba, sim. Por quê? Então lá está avaliado como gleba. Agora, o senhor acha justo avaliar uma gleba em paralelo e referência a lote? Não tem como. A norma não... O próprio programa, ele faz essa progressão linear. Se você tem uma área maior, vale menos. Senhora Procuradora, é importante isso. É importante o fato que ele acabou de falar. Quando você pega, por exemplo, a lei 29, 24... Hein? 24, 29, né? Eu também me confundi. 24, 29, fala em, ali, provavelmente, né? Provavelmente, não, com certeza é uma gleba, e quanto maior... Não, a lei não fala isso, não. Hein? A norma que fala. Não, a norma. O que eu quero falar é o seguinte, quanto maior é o terreno, menos valor ele tem. Uma coisa... Quanto maior é a extensão, isso é uma questão até de oferta. Quanto maior o terreno, menos valor tem. Mas eu queria fazer uma pergunta ao senhor aqui agora, porque o presidente, ele me despertou uma questão aqui agora que eu achei muito interessante e eu não tinha visto isso. Senhor Emerson, eu quero fazer uma pergunta ao senhor como o chefe do cadastro e presidente da comissão de avaliação imobiliária. Aquela área em frente ao Campo Guarani, se o proprietário ali quiser, porque uma parte da das pessoas foi invadida, onde que era para ser rua, está invadido. Ele pode fechar aquela área ali, onde que tem um espaço natural, vai trazer um grande prejuízo para o bairro. Agora, a pergunta que eu quero fazer para o senhor, assim, bem objetiva. Ali ele pode construir um prédio, se ele quiser, naquela área? E qual a altura máxima? E o senhor falou que tem um parecer sobre isso. Eu gostaria que o senhor já deixasse uma cópia desse parecer ali que pode ser construído com a senhora procuradora. Então, a pergunta é bem objetiva. Ali em frente ao Campo Guarani, dentro dos critérios de engenharia, se o proprietário quiser construir um prédio ali, ele pode construir? Sim. Eu tenho aqui informação técnica 0819 de 2020, que a gente pegou anterior à avaliação. Quando a gente fez a avaliação, a gente não fez a avaliação achando que valia, a gente fez a avaliação pesquisando informações. Assinado pelo engenheiro civil Gilberto Prado, que é lá da Políticas Urbanas, onde ele finaliza, onde ele cita aqui, no item 6, cabe ressaltar ainda que a aplicação da Lei 4.814, que permite a doação de zona residencial 1 para a área só, só é válida no caso de não ocorrer subdivisão ou unificação. Não está aqui, peraí. Não, começou antes aqui, peraí. O parecer dele. Ele citou, inclusive, a Lei 4.814.00, ela fala, fica permitida a aprovação de projetos para edificações em terrenos situados na Zona Especial 2, ao longo da faixa inundável da Rita Psirica, conforme disposto no anexo 6 da Lei Municipal 2.418, que estabelece o nome de uso e ocupação do solo.
desde que a estrutura da edificação, até atingir a cota máxima, fique sob pilotis. Quer dizer, pela lei, que a gente chama de lei pilotis, você pode aterrar até 1 metro para que saia da cota da máxima cheia, ou você fazer sob pilotis. Então, nesse caso aqui, tem o parecer dele falando que pode construir. Quando pode construir, lá como é a zona residencial 1, depende do afastamento que ele vai ter em relação à rua. Teoricamente, até mais de 10 pavimentos. No parecer dele final aqui, ó, ele cita o seguinte. É importante salientar que as APPs não são áreas ocupáveis e que a legislação menciona antes a informação técnica refere somente à área remanescente deste terreno, ou seja, somente a escola da APP. Cabe lembrar ainda que é necessária a delimitação das áreas de preservação permanente, impedidas a ocupação, construção e legislação pertinente, para definição do destinamento de água, para limitação de APP, para aparecer tal. Portanto, a ocupação deste terreno, no termo descrito nessa informação técnica, só é aplicável na situação se não houver subdivisão ou unificação. Se eu dividir aquele lote, pela lei, eu não posso construir mais. Mas da forma que ele está, eu posso utilizar a área útil e construir. O senhor falou, se eu subdividir. Então, acredito, numa questão de lógica, não foi subdividido. Não. Então, não é uma greba. É. Então, aquela pergunta que eu fiz para o senhor está confirmando. Então, como é que eu posso fazer uma avaliação de greba com lote? Não tem como. Não tem como, senhora procuradora. Não tem. Não tem como fazer uma avaliação de greba por lote. Não tem como. Mas agora, para finalizar, eu quero, por exemplo, chegar esse documento, nós vamos passar para o presidente, orientação. Eu quero fazer uma pergunta, para ficar bem prático. Nós temos aqui uma informação técnica. Nós temos aqui uma informação técnica 088 de 2019. 08819 de 6 de janeiro de 2020. Antes de começar esse imbróglio todo. Não é isso? Uhum. Porque o projeto veio para cá, nessa casa, foi em 2022. Então, nós temos um parecer técnico de 2020, 6 de janeiro. Nós temos um parecer técnico de 6 de janeiro de 2020, parecer 088/19, sobre aquela greve em frente com Guarani. Então, de uma forma bem objetiva. Lá é zona residencial 1. Se for descaracterizado, vai ser para a zona residencial 1. Eu não sei se foi. Se já foi, vai ser para ZR1, inclusive consta no parecer. Tá. Se ela não foi, mas se ela for, ela vai para a zona residencial... que é o entorno. Que é o entorno. E pode receber edificação. Que pode. Então, numa pergunta bem objetiva para ficar nos anais dessa casa. Aquela área em frente com o Campo Guarani, que pertence à Supra, se os proprietários quiserem fazer um prédio ali, eles podem fazer? Sim. E até quantos andares? Fala no microfone para nós, por favor. Pode, vai depender do afastamento em relação à rua. Se for zona residencial 1, é usado o gabarito. Então, nenhum arquiteto, nenhum engenheiro vai te dar um limite de altura aqui, se não houver um estudo primeiro. Mas eu acredito que um prédio de 10 pavimentos lá você faça hoje com tranquilidade. Senhor presidente, o que é mais bonito na vida que eu acho é a verdade, né? A verdade é algo belo. Quero agradecer ao senhor e eu espero que quarta-feira nós possamos aqui, juntamente com o senhor Luiz e tudo, a gente buscar. O que nós queremos é trazer um fato, e para mim, ele já foi discutido na audiência pública. Ele foi discutido na audiência pública, foram sabatinados, foram colocados, e no aspecto de segurança, na questão urbanística, na questão de valor, e ficou até decidido, senhora procuradora, que assim que o município
de aquele terreno, que vai abrir um concurso público para ver, juntamente com a população, qual o melhor projeto. Não é trem da cabeça desse vereador e da comissão, não é do senhor prefeito, não. Vai abrir um concurso público para ver o que faz melhor naquela área. Quero agradecer ao senhor e espero que quarta-feira nós possamos estar aqui. Senhor Emerson, né, funcionário público, agradeço aí a sua presença, suas atenções e conhecimento técnico, né? Está dispensado? Tá, muito obrigado. Deixo aqui para você deixar a sua fala finais. Eu que agradeço a oportunidade e deixo o meu gabinete lá aberto para prestar qualquer informação que qualquer um de vocês quiser, para ir no local. Se for preciso, a gente vai até o local, a gente mostra onde são os lotes, porque as avaliações estão corretas. O que o prefeito, a permuta em si, eu não entro no mérito. O prefeito quer trocar tudo aquele lote, quer pagar em dinheiro, quer penhorar, quer desapropriar, eu não entro nesse mérito. Eu só estou falando das avaliações, tá bom? Então, um abraço a todos e muito obrigado. Nós que agradecemos. Dando sequência, agora vamos convidar o pessoal da Copasa, o diretor da Copasa, Alisson e também Madison. Por favor. É Alessandro? É só Madison? Então, Madison, seja bem-vindo. Diretor da Copasa, queria que eu falasse o seu nome completo, por favor, e tudo que você falar, sabendo que vai estar sendo gravado. Boa tarde, meu nome é Madison Brandão, eu estou como gerente regional aqui da Copasa e vou estar prestando os devidos esclarecimentos que forem questionados. Então, passa a palavra para o vereador Edson. Madison, em primeiro lugar, boa tarde, nós conversamos essa semana, né? Sobre uma obra lá no Jardinópolis. Agora que eu associei o nome, o João Martins, quando estava aqui, nós estivemos lá nessa demanda, e agora eu cheguei correndo, atinei, seja bem-vindo, e é um prazer a gente estar aqui. Eu queria, só não sou pego de surpresa, o que nós estamos aqui, porque teve um projeto M055, que ficou nessa casa há quase 2 meses, e nós estamos com um problema de contradições. E nós queremos buscar a verdade. Somados, a Copasa está no município desde quando? Desde 1983, 73 esse ano, a gente está completando 50 anos em Divinópolis. 50 anos. Então, quando vocês vieram para cá, o bairro Porto Velho tinha 26 anos. 26 anos. O senhor não conhece aquela área ali em frente de Campo Guarani? Não, eu não sou da cidade, não conheço, não. O senhor é da onde? Eu sou de Ouro Branco. Ouro Branco? Tá, o senhor não conhece, mas eu estou vendo que, pelo o relatório que foi feito pela competente doutora Carol e pelo nosso presidente e os vereadores, o senhor sabe qual o motivo que o senhor está aqui, né? Ali na rua Epitácio Pessoa, entre a rua Fernão Dias e a rua Formiga. A pergunta que eu faço é o seguinte: quantas penas de água a Copasa ligou ou tem ligado na rua Epitácio Pessoa? E desde quando que essas penas foram ligadas? Então, nesse trecho aí, a gente tem as ligações de água e de esgoto. As ligações de esgoto, na sua totalidade, das 28 ligações que tem lá, só 2 ou 3 que foram feitas depois que a Copasa assumiu o esgoto. Então, foram a maioria feita antes de 2011. As ligações de água que a gente tem a relação detalhada, uma por uma, então vai variar bastante. Então, tem aqui desde 73, a partir de 73 já tem. Pode ficar... Esse documento que o senhor está aí, a gente pode ter acesso a ele? Aí tem que solicitar de forma oficial para a gente estar podendo responder, porque como informações comerciais, eu não sei se eu já posso entregar agora. O senhor está numa CPI. Sim. Igual, por exemplo, a nossa procuradora, nós pedimos... Isso. Mas nós pedimos. Mas eu só ver aqui, eu posso dar uma olhada nele? Claro. Para ver, fazer alguns questionamentos para o senhor?
Então, ali na rua Epitácio Pessoas tem 1, 2... 28. Na rua Epitácio Pessoas tem 28 ligações de água. 28 ligações de águas. E... Então tem de 2001, tem de 82, que ligaram a água lá. Né? Nessa época, eu acho que a lei do habites não existia. Eu acho que não existia. Quando a Copasa... então isso aqui vão checar, porque o que nós precisamos fazer é o seguinte. A pergunta que eu faço para o senhor é a seguinte. Tem uma evidência que a rua Epitácio Pessoa for invadida num seu determinado trecho. E aqui o senhor está falando que tem 28 ligações de águas, que tem a data, tem a matrícula, tem o número da casa e da rua, que a Copasa ligou. O senhor confirma que são 28 casas? Sim. Eu queria passar esse documento ao conhecimento do presidente e pedir à senhora, doutor Carolina, que conforme for solicitado pela Copasa aqui hoje, que ele está pedindo documento, até não sei porque o doutor Matos, mas pela prudência do senhor, tudo bem, isso é um documento público. A Copasa é uma concessão pública no município. Eu até não sei por que o senhor está pedindo para a gente formular novamente esse documento, mas nós vamos pedir de todas as ligações de águas que a Copasa tem na rua Epitácio Pessoa. Falando a matrícula, o locador, o número, a data da ligação da água e do esgoto. Então, nós vamos pedir fazer isso e aproveitar também, doutor Carolina, para não ter a oitiva da CEMIG, que pedir a CEMIG, em toda a extensão da Epitácio Pessoa, que a CPI está querendo saber, todas as casas da rua Epitácio Pessoas, quando foi ligada a energia, o número da casa, o número da matrícula, o número da casa da rua Epitácio Pessoa e quanto foi ligado. Não, todos da rua Epitácio Pessoa. Todos da rua Epitácio Pessoa, como trouxe Copasa. Esse documento aqui, ele sintetiza tudo o que nós queremos. Tudo. Isso aqui, para mim, está caracterizado numa forma clássica que a rua Epitácio Pessoa, foi invadida por 28 pessoas. Está caracterizado. Ele não tem música peão em coisa pública. Né? Então, com esse documento, mas eu gostaria que o senhor nos enviasse, com tudo isso, num papel timbrado da Copasa. Esse dado aqui, enviasse num papel timbrado da Copasa e juntamente com o ofício assinado pelo senhor, ou quem o senhor achar que é o responsável caminhar. E gostaria, porque a CPI tem um prazo para terminar esse relatório, que vai ser encaminhado ao Ministério Público, depois ao Tribunal de Contas, que o senhor pudesse nos enviar o mais rápido possível esse documento. Tá porque bom. nós vamos precisar dele para a próxima oitiva, num cruzamento de dados aí. Tá bom? Tá. Só que explicando assim, essa questão das informações que são repassadas, exige uma alçada de aprovação. Então, assim, apesar de eu assinar no final, tem que ter toda uma hierarquia. A gente realmente vai estar encaminhando essas informações da forma mais ágil possível para não estar atrapalhando essa CPI. O senhor deseja mais alguma fala? Então, o senhor Madison, muito obrigado. Né? Então, espero que você agilize o mais rápido possível esses documentos que a CPI pede. E agradeço a sua presença aqui e deixo você finalizar com suas falas algo mais. Então, eu que agradeço estar participando aqui. Precisando de mais algum esclarecimento, a gente está sempre à disposição. Então, muito obrigado. Às 14h40...
então nós temos que chamar, por exemplo, na quarta. Pode desligar, a gente deliberar aí. Dia 11 do 10. Sobre a questão do laudo de avaliação, ele está com o nosso setor de suprimentos para poder fazer o processo de dispensa de licitação, cotando preço, essa burocracia que é indispensável, mas já está sendo providenciado. O avaliador separado já está em processo. Já foi escolhido, já tem processo para ele fazer uma O avaliação. pessoal do suprimento precisa procurar profissionais da área e fazer, né? Cotação de preço, pegar os currículos e montar o processo. Certinho. O pedido já foi feito, já está em trâmite. Aí a gente chama, então, todo mundo no dia 11 do 10 aqui para essa conversa. Peço os 2 relatórios, que eu acredito que a gente pedindo entre hoje e amanhã, até no dia 11 já vão estar aqui. Isso. E aí tem mais alguma coisa? A gente precisa... Então, já Tudo que tiver de pedir tem pelo que ser... prazo, Hã? O relator, para assistir o vídeo, a relator que aconteceu hoje. Ele vai ter que assistir. Ele assiste, mas aí eu passo isso para eles, pode ficar tranquilo. e a questão... A questão ali que também, então, dia 11, que fosse convocado o senhor, o ex-servidor dessa casa, o Paulo, o que fez a denúncia no Ministério Público, para a gente ver baseado em quê, qual a técnica ele usou, que ele que foi a causa disso tudo, né? O fato do procedimento que abriu foi mediante a denúncia dele. Então, eu acho que deveríamos ouvir ele e deveríamos ouvir também o secretário Flávio Ramos. O primeiro secretário Flávio Ramos. Aí, O Flávio Ramos, ouvir o Paulo, é para quê? aí ele que fez a denúncia, né? Que é superfaturamento, diária, tudo. Ele que foi, ele que tem que, para ele trazer o instrumento técnico, tudo a priori e até posteriori, está mostrando tudo que não teve erro pela comissão. O vereador não valia imóvel. Então não teve, pela perita da prefeitura, a Patrícia, pelo que está vendo, já passando tudo, que até prova, está cabal, isso que não teve. Então a denúncia dele, do Paulo, é que provocou isso tudo. Ele provocou. Então a gente tem que saber do Paulo para fechar tudo. Convocar o Paulo também, sendo o primeiro depoente. Eu acho que a gente poderia ser quarta-feira, 13 horas, para a gente fechar isso. 13 horas. E o 13h30. 13h30. É no plenário. E do Flávio para... Do Flávio... Não, põe o Flávio 13h30. Tá, mas o Flávio para ouvir sobre qual assunto, que eu preciso constar isso lá. O Flávio Ramos. É sobre possível ameaça do denunciante. Como é que é? É porque o Paulo, ele, segundo o Flávio já confidenciou, que ele, quando isso tudo estourou, que a Câmara ficou sabendo, que saiu no HP da Câmara, no horário de serviço, o doutor Bruno já me deu um documento, que o responsável é o vereador pelo gabinete. Então, isso teve um desdobramento muito claro, porque, segundo que consta, que a denúncia é anônima, e a denúncia não é anônima, tem uma denúncia lá, que fez comentários sobre o nosso respeitado promotor, e nós queremos também apurar isso. O Flávio está disposto... Vou reiterar mais uma vez, comportamento de servidor não pode ser objeto de CPI. Se o servidor fez ou não errado de utilizar o computador da Câmara, se ele fez ou não errado, isso é objeto de processo interno por comissão interna. A gente não pode fazer, inclusive para o Paulo, questionar ele a respeito de se ele agiu ou não com infração ética no trabalho. A gente não pode Não, fazer nós não esse vamos tipo entrar de nisso, pergunta. nós vamos entrar... Então, o que eu não estou vendo é a pertinência do que se quer obter do Flávio Ramos com o objeto da CPI. O que a gente tem que buscar nessa CPI é a avaliação... Deixa eu te falar, eu retiro o convite feito ao Flávio Ramos, ele já vai gravar. Nós vamos anexar tudo aí depois, uma questão, eu vou tornar público, como eu fiz com... Mas é deliberação dos senhores, tá, gente? Não, eu não quero, doutor, por exemplo, assim, deixa eu te falar, estou retirando o pedido, eu vou provocar o Flávio Ramos, mediante a legislação, eu como secretário-geral, ele que, por exemplo, conversou comigo, que eu quero saber se o promotor está sendo ameaçado.
Então, essas questões, se tem promotor ser ameaçado, nós temos que estar do lado do promotor. Eu acho que um promotor, quando ele age em favor da sociedade. E promotor, vereador, deputado, eles não têm que ser ameaçados, tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Agora, se porventura tem alguma ameaça, nós temos que saber isso, tomar a decisão. Mas vamos tirar esse encaminhamento, é só chamar o senhor Paulo aí. Pode marcar o Paulo para 13h30 e o resto para 14. Ou 15, Não, mas vai dar, porque o resto... que o Paulo é pouca coisa, 3 perguntas. E ele por exemplo, pôs meu nome, por exemplo, o projeto não tem surpresa. Né? O projeto, ninguém, vereador, faz um projeto EM. Quando se trata da natureza EM, o mínimo que o vereador pode fazer é um anteprojeto. Então, nós temos que saber disso, essa discrepância, tudo, para fechar ali esse relatório o mais rápido possível. Patrícia, Jamir, Emerson, Luiz Otávio, às 14 horas do dia 11/10, pediu o relatório de ligações de água da Copasa, pediu mesmo da CEMIG, só que de todas as ligações da rua Epitácio Pessoa, e intimar para o oitivo Paulo acerca dos motivos da denúncia ao Ministério Público às 13h30 do dia 11/10. E juntamente com o procurador. O procurador, o vereador do Ministério Público. É o Luiz Otávio. É Luiz Otávio, não. Agora, qual que é o prazo que termina a CPI? Dia? Que dia? Dia 16. Eu quero deixar bem claro, dia 12, dia 16 é que dia? olha agora para você. Dia 16, está na... Segunda-feira. Tá. É a próxima? Sem ser nessa próxima, na outra. Então, na próxima, agora que nós vamos ver eles. Na próxima é que dia? Tá, mas aí eu quero me reservar o direito já, e se for o caso, a gente tem que ouvir uma pessoa surpresa, caso tenha um depoimento aí, de um membro, um cidadão de Vinópolis, dia 11, na segunda-feira, o último dia da CPI. Vai depender. Mas aí como é que vai ficar a questão do prazo da entrega? Porque a CPI não pode extrapolar o prazo, ela já foi prorrogada por todos os limites. Mas deixa eu te falar, a gente precisa fechar isso. O depoimento do Paulo, pelo que a gente escuta, que veio ali, o depoimento do Paulo, ele é importante. Se ele tornar público o que está tendo ruído, o que não está tendo, o que vai falar ou não falar, está tudo tranquilo. Mas se ele invocar algumas coisas, nós temos que ouvir pessoas ainda. Então, nós estamos com essa pendência aí. A minha orientação jurídica é de que a comissão tem que cumprir o prazo dela, que é 16 de outubro. Inclusive, o relator está bastante apertado para poder realizar o trabalho dele. Hã? É o que eu estou falando. Aí é aquela questão. Aí, se decide na quarta, eu preciso de prazo para comunicar a essa pessoa, para que ela possa vir, entendeu? Nem é o prazo nosso. Não, então eu já faço um encaminhamento aqui já, então. Porque eu me reservo também o direito, sabe? Eu tenho conversado muito com algumas pessoas, alguns amigos meus, porque para ver se materializa alguma coisa que não é tão simples assim. Porque o depoimento do Paulo, talvez, vai ter que outras algumas coisas. Essa denúncia do Ministério Público, ela não foi tão romântica assim, não. Ela foi tão cirúrgica. Teve coisas que você vai ligando, vai fechando, vai fazendo. Então, eu não quero antecipar, que eu vou falar isso no momento certo. Eu tinha uma intenção até sobre o futuro da política desse vereador. Então, eu estou muito cauteloso para não chegar e para ver. Então, eu já quero entrar com um requerimento, já aqui, então, para que
dependendo do depoimento do Paulo, que o vereador Israel fosse ouvido, dependendo do depoimento do Paulo, que o vereador Israel fosse ouvido, e a gente poderia fazer uma reunião da CPI na segunda. No dia 16, Isso. Aí vocês deliberam, na quarta-feira vocês fazem a deliberação logo após. Isso. Porque se não for preciso, Faz uma na segunda de manhã. aí seria na segunda-feira, poderia ser 9 horas da manhã, a convocação do vereador Israel. Caso necessário. Aí, ponto, fecha. Então, às 14h46, encerramos mais uma oitiva da permuta dos lotes lá do Campo do Guarani. Uma boa tarde a todos e muito obrigado.